O homem que foi demitido da própria empresa e voltou para torná-la a mais valiosa do mundo. Você consegue imaginar ser expulso da empresa que você mesmo criou? Ser humilhado publicamente, perder tudo que construiu e ver o mundo inteiro dizer que você fracassou? Agora imagine voltar para essa mesma empresa anos depois e transformá-la na corporação mais valiosa da história da humanidade. Parece roteiro de filme, mas é exatamente o que aconteceu com Steve Jobs. E se você acha que já conhece essa história, garanto que os detalhes que vou revelar agora vão mudar completamente sua perspectiva sobre fracasso e recomeço. Era 1985 e Steve Jobs estava no auge da humilhação. Aos 30 anos, o homem que havia fundado a Apple na garagem dos pais, que havia revolucionado a computação pessoal, que havia colocado computadores nas casas de milhões de pessoas, estava sendo chutado para fora da própria empresa. Não foi uma saída elegante. Não foi aposentadoria antecipada. Foi demissão mesmo, brutal e pública. O conselho diretor da Apple votou pela sua remoção. John Sculley, o CEO que o próprio Jobs havia recrutado da Pepsi com a frase famosa: "Você quer vender água com açúcar pelo resto da vida? Ou quer vir comigo mudar o mundo?", foi quem liderou sua expulsão. A ironia era cruel demais. Jobs estava devastado. Ele admitiu publicamente em entrevistas que aquele foi o período mais sombrio da sua vida. Imagine acordar todos os dias sabendo que a empresa que carrega seu DNA, suas ideias, sua visão de futuro, agora te rejeita completamente. Ele pensou em deixar o Vale do Silício. Pensou em desistir de tecnologia completamente. Durante meses, ele não sabia o que fazer da vida. A mídia o crucificou. As revistas de negócios escreviam obituários sobre sua carreira. Steve Jobs, de gênio a fracassado, diziam as manchetes. Investidores que antes o idolatravam agora evitavam suas ligações. Ele era um pária na indústria que ele mesmo havia ajudado a criar. Mas aqui está o que separa os medíocres dos lendários. Jobs não ficou no chão. Ele se levantou, limpou o sangue e decidiu que se não podia liderar a Apple, ia criar algo ainda melhor. Em 1985, ele fundou a Next Computer. A empresa prometia revolucionar a computação novamente, criar máquinas tão avançadas que deixariam tudo obsoleto. Jobs investiu 12 milhões de dólares do próprio bolso. Recrutou os melhores engenheiros. Trabalhou como nunca havia trabalhado antes. E a Next foi um fracasso comercial absoluto. Os computadores eram caros demais, complexos demais. Chegaram ao mercado tarde demais. A empresa vendia algumas centenas de unidades quando precisava vender milhares. Mais uma vez, parecia que Jobs estava terminado. Enquanto isso, ele também comprou um pequeno estúdio de animação de George Lucas por 10 milhões de dólares. A empresa se chamava Pixar e ninguém achava que daria em nada. A animação por computador era experimental, não provada, cara demais. Jobs despejou 50 milhões de dólares da própria fortuna na Pixar ao longo dos anos, mantendo a empresa viva quando qualquer pessoa sã teria fechado as portas. Ele estava queimando dinheiro em duas empresas que não davam retorno. Seus amigos achavam que ele havia enlouquecido. Sua fortuna estava evaporando. Ele havia caído de bilionário para apenas milionário, e o dinheiro continuava acabando. Enquanto Jobs lutava no exílio, a Apple entrava em colapso. Sem sua visão, sem sua obsessão por perfeição, sem sua capacidade de antever o futuro, a empresa começou a sangrar. As ações despencaram. Os produtos ficaram medíocres. A Microsoft estava dominando. Em 1997, 12 anos após expulsar Jobs, a Apple estava à beira da falência. A empresa que já havia valido bilhões agora tinha semanas de caixa disponível. O conselho diretor, desesperado, percebeu que havia cometido o erro mais caro da história corporativa. Eles precisavam de Jobs de volta. Jobs negociou seu retorno como CEO interino por $1 por ano de salário. $1. O homem que havia sido humilhado e expulso
Voltava praticamente de graça para salvar os mesmos que o traíram. Mas ele não voltou por dinheiro. Voltou por redenção. Voltou para provar que todos estavam errados. Voltou para mostrar ao mundo do que era capaz quando ninguém mais estava no caminho. E então começou a maior virada da história dos negócios. Jobs cortou 70% dos produtos da Apple imediatamente. Focou apenas no essencial. Em 1998, lançou o iMac, um computador colorido e amigável que vendia milhões. Depois veio o iPod em 2001, revolucionando a música. Então o iTunes mudando como compramos música para sempre. Em 2007, o iPhone redefiniu o que é um telefone, um computador, uma câmera, tudo em um dispositivo. Em 2010, o iPad criou uma categoria inteira nova. Cada produto era perfeito, obsessivamente desenhado, anos à frente da concorrência. A Apple passou de quase falida em 1997 para a empresa mais valiosa do planeta em 2011. De semanas de caixa para centenas de bilhões em valor de mercado. De irrelevante para a empresa mais influente da Terra. E Jobs fez isso aos 50 anos, depois de ter sido rejeitado, humilhado e dado como morto pela mesma indústria que agora o adorava novamente. Quando ele morreu em 2011, a Apple valia mais que Microsoft e Google combinadas. Mas a verdadeira lição dessa história não é sobre tecnologia ou negócios. É sobre o que você faz quando o mundo te rejeita. Jobs poderia ter desistido em 1985. 99% das pessoas teria desistido. Ele poderia ter desistido quando a Next fracassou. Poderia ter desistido quando queimou 50 milhões na Pixar. Mas ele não desistiu porque entendeu algo fundamental. O fracasso não é o oposto do sucesso. É parte do caminho até ele. Cada rejeição o preparou. Cada derrota o ensinou. Cada humilhação o fortaleceu. Anos depois, em um discurso famoso em Stanford, Jobs disse: "Ser demitido da Apple foi a melhor coisa que já me aconteceu. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser um iniciante novamente. Me libertou para entrar em um dos períodos mais criativos da minha vida. Deixe isso penetrar. A pior coisa que aconteceu com ele se tornou a melhor coisa que aconteceu com ele. Não na hora, mas em retrospecto. A dor temporária gerou glória permanente. Se você está assistindo isso agora e acabou de perder um emprego, se foi traído por um sócio, se seu negócio faliu, se você está no chão achando que acabou, essa história é seu mapa do tesouro. Jobs estava mais destruído que você provavelmente está agora. Ele foi publicamente humilhado no palco mundial. E ele não apenas sobreviveu, ele conquistou. Porque ele recusou aceitar a narrativa de que estava terminado. Ele escreveu uma narrativa nova. Então se inscreva nesse canal agora para receber mais histórias reais que vão combustar sua jornada quando você mais precisar. Deixe seu like para que o algoritmo entregue essa mensagem para alguém que está a um passo de desistir do próprio sonho. E lembre-se sempre, o mundo só pode te derrotar se você aceitar a derrota. Steve Jobs foi expulso da própria empresa e voltou para torná-la a mais valiosa do mundo. A pergunta não é se você pode se recuperar do seu fracasso atual. A pergunta é, quando você vai começar sua virada? O relógio está correndo. Seu momento está esperando. E tudo que você precisa fazer é se recusar a desistir.